Eu chorava, implorava pra parar. Ele não ligava pra mim. Dizia, só um pouquinho, você vai gostar. Ele lembrava de tudo, mas a culpa era da bebida. Meu ex-namorado me disse pra tirar o batom vermelho porque eu ficava parecendo uma puta. Muitas vezes na rua, quando uso uns shorts, eu escuto: ei gatinha, psiu gostosa, ô lá em casa, você na minha cama. Já me demitiram por machismo, por eu ser a única mulher na empresa, ouvindo todos os dias piadas machistas. O que nós podemos dizer é que as mulheres há muito tempo brigam por uma situação de igualdade, não no sistema jurídico brasileiro, mas em todos os sistemas existentes. A nossa sociedade ela é muito machista, isso é fato, não tem como contestar isso. E eu sou muito ligada a movimentos assim, movimentos feministas, movimentos LGBTs. Eu acho que a nossa sociedade, ela é complicada de se lidar, porque a mulher, ela sofre o abuso das mais variadas formas, e o abuso é muito velado. Você tá numa festa, o cara te puxa como se isso fosse normal. Tu tá numa festa e passa a mão como se isso fosse normal. E não é normal. E ninguém fala sobre, porque é muito pego na normalidade, tipo, ai, para de reclamar, olha só, o cara gostou de você. Tá, mas eu não gostei da atitude, eu não gostei, eu me senti ofendida. Para mim, feminismo nada mais é que a união entre as mulheres. Através dessa união surge uma empatia, que você se coloca no lugar daquela mulher e se vê naquela mesma situação e consegue enxergar os outros pelos olhos do amor. É claro que a simpatia deveria ser usada em todos os sexos, sem distinção, mas nesse momento é primordial que nós, mulheres, tenhamos ela um pouco mais aflorada por conta dos números, né? Todos estamos por dentro de números e números e números. Não seria necessário existir o feminismo se não houvessem femicídios, né? Se não tivesse um nome apropriado. Então, para mim, feminismo é isso. Nada mais é que a união, é uma base, é onde a gente encontrou um local para conseguir falar, o local de fala exato, para conseguir se expressar e conseguir achar alguém que talvez já tenha vivido, talvez já tenha presenciado, talvez tenha um conhecimento para passar pra gente naquela situação de irmandade mesmo, assim, sabe? Por questões biológicas, a mulher é diferente do homem, então a mulher sempre foi mais frágil, relegada ao cuidado da casa, dos filhos, enquanto o homem caçava e cuidava das questões afetas à força. E isso, no decorrer da história, é claro que tem impactos, né? Então a mulher sempre foi aquele ser frágil, responsável por cuidar da casa, enquanto o homem tinha outras atividades laborativas e de cuidado do lar. Mas em algum momento histórico a mulher decidiu que ela também queria ter direitos e deveres compatíveis e iguais pelo simples fato de ser um ser humano assim como o homem é. É muito difícil você lidar com isso porque as pessoas não estão prontas para ouvir. E aí a mulher vai lá e faz uma denúncia ou fala nas redes sociais, nossa, ela pediu. Isso é a frase mais triste que uma pessoa pode ouvir. Mas se eu não quero, eu digo não, e o não é respeitado. O não da mulher nunca é respeitado. Então, falar sobre isso e você denunciar um abuso é muito difícil, porque ninguém dá credibilidade para a mulher. Ao longo da história foram muitas batalhas em todos os aspectos. Lá no século XIX, para ter reconhecido o seu direito de votar, de voto no âmbito político. Depois adiante, também no século XIX, o direito de trabalhar e de não ser dependente do poder patriarcal, do marido, do pai, dos filhos, enfim, e de poder ter condições de trabalho. Tanto é que uma data que nós comemoramos hoje, que é o Dia da Mulher, no dia 8 de março, é em razão de algumas situações de vanguardistas mulheres que lá em 1900 e 1850 e tantos, 1911, brigaram para ter o seu direito reconhecido e numa dessas, numa grande fatalidade, 114 mulheres morreram num incêndio numa fábrica. O feminismo que buscamos nada mais é que liberdade, uma coisa tão comum, uma coisa que está prevista na nossa Constituição, simplesmente liberdade. E o que é a liberdade? Não deve ser confundida com libertinagem? Eu acho que não, eu acho que liberdade é liberdade, desde que você
você faça o que você quer e que não vá prejudicar nenhum outro ser humano, não tem por que ela não acontecer. A liberdade de poder falar, de poder ser, de poder representar tudo o que a gente quiser, não sentir um receio, talvez, de não poder fazer aquilo pelo simples fato de ser mulher, né? Talvez nós não sofremos hoje, talvez nós não sofremos agressão e etc, mas tem gente que sofre. E nós temos que pensar nessas pessoas que estão sofrendo, né, esse tipo de agressão. A gente tem que pensar quem está saindo prejudicado. Isso é a empatia. Você pensar que você talvez não passe por aquilo, mas existem pessoas que passem por aquela situação. No que diz respeito aos direitos civis, né, em apoio ao que a Constituição Federal estabelece, o Código Civil também, que os direitos civis das mulheres devem ser protegidos e coloca a mulher na condição de ser humano mesmo, né? Todo o texto civil falava dos direitos do homem e a mulher ficava à margem, à sombra dos direitos do homem. Inclusive a legislação mudou para os direitos da pessoa, né? Os direitos do ser humano, não definindo o gênero, o que parece pouco, né? Mas é um avanço muito grande para as mulheres. É complicado ser mulher na sociedade e querer buscar algo diferente. Porque daí tu nossa, olha que mulher machona. Não, eu sou uma mulher que eu me empodero. Então, eu acho que a gente se coloca nesse lugar mais de poder, o homem já vê como uma ameaça e já quer nos colocar de volta para baixo, entende? Já vê que nós somos frias ou que nós não amamos, e não é isso. Nós só somos pessoas que querem fazer o que bem entendem quando bem entendem. E isso é difícil de ser entendido. Por isso nós não temos a liberdade de falar do assédio e é difícil você denunciar o assédio. Nós temos diversos tratados em vários ramos do direito, seja de combate à tortura, à violência contra a mulher, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à igualdade, a declaração dos direitos humanos, né? E no Brasil, é óbvio, não poderia ser diferente, a gente vem conquistando também, pelas vanguardas, luta dos movimentos sociais, esses espaços. E é claro que esses espaços vêm sendo garantidos também pela legislação e por força de legislação. O que a gente tem no decorrer da história do Brasil, um marco que é a Constituição Federal, que definiu uma série de prerrogativas e uma série de direitos, em especial o direito de igualdade de gênero. Por que eu acho que é válido lutar pelo feminismo? Eu acho que através da luta se dá visibilidade para a causa, né? Através da visibilidade, pessoas que não tiveram acesso a essa informação sobre o que é o feminismo, etc., passam a ter e passam a perceber que não estão sozinhas, entendeu? Que estão amparadas por um movimento e etc. E esse movimento está aqui para ajudar ele, não a julgar, independente da situação que ela tenha passado, independente dos momentos de dificuldade que ela tenha vivido, esse movimento está aí para sustentar ela. E a luta ainda existe porque se faz necessária. Eu acho que não existiria o feminismo se não existisse o machismo, né? Uma coisa puxa a outra. Então, realmente, todo mundo tem um preconceito, todo mundo tem um pouco de machismo enraizado, porque é muito social. E isso, para ser quebrado, demora muito tempo. A gente vem tentando quebrar isso há quantos anos, né? Quantas décadas, há quantos séculos. E a gente cria filhos machistas, e isso vai alimentando, vai retroalimentando esse sistema, né, social. Eu trabalhava num CMEI e eu numa creche, né? E eu tinha esse pensamento assim de que, pô, meu menino não vai brigar com a menina, entendeu? E ela, se brigar, que vai responder pra ele. Então eu tentava fazer no meu possível, ali no meu mundinho, tentar ajudar isso, sabe? O menino não pode usar o rosa. Por que ele não pode usar o rosa? Se ele quer brincar de boneca, por que ele não pode brincar com a boneca? Então a gente tem que ir tentando desconstruir da base, né? Então você, como mãe, criar o seu filho pensando que ele tem que respeitar as outras mulheres, pensando que ele tem que ouvir um não e parar. O principal documento jurídico ainda vigente que nós temos e que definiu essa garantia está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, quando a Constituição diz que a mulher e o homem são iguais em direitos e deveres. Penso que para a mulher isso é um marco. E em decorrência também dessa proteção na Constituição, outros documentos vem incorporando também outros direitos. Hoje nós poderíamos citar uma situação que é, né, bem visada, que é a questão da repressão à violência contra a mulher. Cada 5 minutos uma mulher sofre violência no Brasil hoje, seja ela física, moral, sexual. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que as pessoas questionam o feminismo e porque ainda talvez, de certo modo, seja um tabu? Eu acho que as pessoas questionam aquilo que elas não compreendem ou talvez não têm conhecimento suficiente para
para poder expressar sobre aquela situação. Por exemplo, o feminismo é muito confundido com o femismo, que são coisas completamente diferentes e defendem causas completamente diferentes. Feminismo se trata mais da igualdade dos sexos e não da supremacia e superioridade. Feminismo já tem toda aquela parte de misoginia e etc. O que eu não me coloco, não me posiciono contra nem a favor, eu simplesmente respeito quem tem essa posição. Eu respeito todos os tipos, todas as grades feministas. Então não é o meu papel aqui falar alguma coisa contra quem é feminista, quem se considera misógina e etc. Meu papel aqui é simplesmente dizer que feminismo e feminismo não são as mesmas coisas e porém é muito confundido. Eu acho que através dessa confusão ali, que as pessoas questionam bastante, né, os princípios do feminismo e etc. A luta, ela é constante. Nós, há muito tempo, brigamos por um lugar na sociedade. Claro, respeitadas as diferenças biológicas, e elas existem e precisam ser respeitadas, né? As mulheres são biologicamente diferentes dos homens, mas não intelectualmente, não em condições. Hoje, as mulheres são responsáveis por sustentar a maioria dos lares nas famílias brasileiras. Então, por que não ter a mesma condição de acesso a trabalho, a salário? O que muda? Eu acho que agora a gente passa no Brasil por um momento bem delicado, tanto na política, e isso pega todas as esferas, né? Acaba incluindo todo mundo e não tem como você ficar fora disso, dessa discussão. E a gente vê candidatos que se colocam de uma forma tão machista que a gente tem que ouvir que você não merece nem ser abusada de tão feia que tu é. E ter apoio de mulheres e você ouvir, não, eu vou votar nele porque... Eu falo, cara, você como mulher, você vota num cara que fala uma coisa dessas, que o lugar de mulher tá internacionalmente, né? Que o lugar de mulher é ajoelhada no chão. Isso não existe, sabe? A gente parece um retrocesso. Então a legislação vem tentando coibir essas práticas. Porque a mulher tem uma condição diferenciada? Não, porque os números dizem que nós sofremos mais violência do que os homens. Então, nada mais justo que o direito brasileiro nos defenda, nos proteja e encontre mecanismos de evitar que isso aconteça. Por isso, a aprovação recentemente, poucos anos atrás, da Lei Maria da Penha. Em outros ramos do direito, nós temos direitos conquistados no direito trabalhista, né? Então a mulher, até pela questão biológica, a mulher menstrua, a mulher fica grávida, a mulher tem o pós-parto, tem uma série também de direitos garantidos pela legislação trabalhista. Claro, ainda hoje os números dizem que as mulheres em cargos iguais a de homens ganham menos. A legislação coíbe esse tipo de prática, mas a gente sabe como é difícil fiscalizar essa questão. Então, assim, eu me considero feminista, acho que é uma coisa que é nato. Eu nasci assim, fui criada pela minha mãe, fui criada parte da minha vida pela minha avó e meu avô, então mulheres sempre fizeram muita parte da minha vida e sempre não tiveram talvez o reconhecimento necessário. Como fui criada por mulheres, eu me sensibilizei muito por tudo que elas passavam, por tudo que elas sentiam, por tudo aquilo que diversas vezes elas tiveram que prender por conta dessa submissão que era a única saída, era você ser submissa a um homem. Para você ter tua liberdade, você tinha que ser submissa, senão ela não acontecia de jeito nenhum. E eu percebi que é uma coisa tão natural, tão natural que tem a ponto que todo mundo deveria ser feminista, né? Todo mundo deveria querer igualdade e etc. Nunca preguei superioridade, sempre preguei igualdade, porque eu acho que somos todos iguais, somos todos seres humanos, né? Eu não sou adepta de nenhum movimento extremista ou fundamentalista. Eu sempre sou adepta do que é coerente, adequado. Entendo, sim, que é bem importante que as mulheres marquem a sua posição, o seu papel na sociedade, claro, de modo coerente, de modo pacífico. Ser pacífico não significa ser passivo. Marcar a posição, conhecer quais são os direitos, quais são os deveres, entender o seu papel no âmbito social. Muito importante que a mulher tenha esse perfil, que a gente não deixe de acreditar que nós temos condições em todos os níveis iguais aos dos homens e que a gente pode galgar espaços pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Eu sou experiência viva disso, é possível. Eu sou feminista, não sei há quanto tempo me autodenomino assim, né? Mas eu sempre fui muito, firme, assim. Nunca deixei as coisas muito, assim, livres. É uma coisa que pra mim foi um caminho natural, de eu querer a minha independência, de eu criar isso em mim, assim, sabe? Do meu pensamento livre. Eu acho que o feminismo é muito necessário. É uma luta muito importante, isso não tenho o que discutir. E eu espero que ganhe mais força ainda, eu espero que seja mais respeitado ainda, que a gente consiga chegar na igualdade de gênero, que a gente consiga ter salários como os homens têm, que a gente consiga alcançar espaços que os homens alcançam. Eu quero o meu lugar tanto quanto os outros têm, sabe? E acho que todo mundo tem que ter.
Somos mais que um rostinho bonito. Somos força. Somos mães da humanidade. Somos filhas. Somos irmãs. Somos milhões de cores. Plenas em cada ser. Plenas apenas por ser. Somos sonhadoras. E unidas, somos mais. E ninguém pode nos parar. Nosso poder é típico de todas as coisas que podemos fazer. Vencer. Conquistar. Nascemos para construir um mundo melhor. O feminismo é luta. Significa mais do que acostumamos ver. Mais do que a mídia nos mostra. É mais profundo. É sobre a conquista de direitos. É sobre podermos ser quem nós quisermos. É sobre respeito, liberdade. É sobre inclusão, evolução. É empoderamento. Nós somos todas as mulheres do mundo.